Como é importante discernimento na vida do cristão. Só que às vezes nós nos perdemos quanto ao discernimento. Quando Salomão orou ao Senhor, ele podia ter pedido muitas coisas. Como rei, ele podia pedir: Senhor, que eu vença todos os meus inimigos. Porque uma vez se ele perdesse, era a cabeça dele que estaria em jogo. Ele podia pedir todo tipo de riqueza. Ele podia pedir muitas coisas, mas ele pediu discernimento e sabedoria. Ele pediu isso. E se ele tivesse vivido tudo o que ele pediu. Se ele tivesse vivido. Hoje eu quero começar essa palavra explicando sobre discernimento. Quantas vezes nós somos roubados no nosso tempo, na nossa vida, por falta de discernimento. Discernimento, no dicionário, quer dizer o seguinte: é a faculdade de julgar as coisas com clareza e sensatez. Discernimento é a faculdade de julgar as coisas com clareza e sensatez. Uma vez que você tem discernimento do Espírito, todas as coisas, por mais complicadas que elas sejam, você consegue equilibrar, porque o Espírito Santo te dá sensatez e clareza. Algumas você pode entrar, algumas você deve sair. Mas quando o Espírito te orientar, juntamente vem com ele a paz. Por isso a importância do discernimento. Nós precisamos de saber qual é o tempo da nossa vida. Você sabe qual é o tempo da tua vida? Hoje, por discernimento, você sabe identificar qual é o tempo da tua vida? Vou te explicar. O povo de Israel, no início, eles viveram provisões em tempos diferentes, ok? Por quê? Porque tinham discernimento para saber qual era o tempo. Quando José morreu, antes de José morrer, aliás, quem foi a primeira forma de provisão do povo de Israel? Tinha fome, Deus levantou José abaixo do faraó e ele foi o quê? Uma porta de provisão para o povo de Israel. Era o tempo da forma humana ajudar. Deus tinha levantado um homem para ajudar. Logo à frente, José morre. E já não era mais esse tempo de provisão para o povo. Deus levanta Moisés. E Moisés vai para o deserto com o povo. Lembra disso? Lá em Gênesis, lá em Êxodo 1:8, fala que José morreu e Deus levanta ele, o faraó novo não conhecia José, começa a oprimir o povo começa a ficar sofrendo, clama ao Senhor, Deus envia Moisés, Moisés leva o povo para o deserto, lá a provisão era o quê? Sobrenatural, caía o quê do céu? Então são tempos diferentes. Mais à frente, o que o povo de Israel tinha que fazer? Vencer os seus inimigos para poder ter provisão. São tempos diferentes e nós temos que entender, com discernimento do Espírito, qual é o tempo que o Senhor tem para a nossa vida. Senão nós vamos perder tempo lutando por coisas que vão só roubar o nosso tempo. E é tão certo isso, que em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo do luto, até o respeito ao tempo do luto. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E aí eu volto à pergunta: qual é o tempo da sua vida? O que é que você tem feito com esse tempo? Agora, para ampliar o nosso entendimento, eu quero que você entenda qual é o tempo da sua igreja. E aí eu quero convidar você a olhar. Olha para a extensão desse tamanho desse lugar aqui. Dá uma olhada, vira a sua cabeça aí e olha. Você não pode se esquecer que você tem um lugar onde tem provisão para muitas vidas. Consegue entender o tamanho de tudo aquilo que tem aqui? Consegue ver que Deus colocou o melhor? Olha o aparato disso daqui. Olha a qualidade dos músicos que cantam aqui. Consegue entender qual é o tempo da tua igreja? Olha o que Deus colocou para você. Irmão, você entrou aqui e sentou. Mas olha a estrutura que tem tudo aqui. Qual é o tempo da tua igreja? Se nós temos discernimento, eu quero que você reflita qual é o tempo da tua igreja, porque isso
vai influenciar no tempo e o ministério que Deus entregou na tua mão. Se nós discernirmos o tempo da nossa vida, juntamente há entendimento do Espírito para entender qual é o tempo desta igreja, da igreja Trinity aqui no Canadá. Consegue entender que nós somos um corpo? E hoje, quando o pastor estava falando, eu falei, glória a Deus pela testificação. Nós somos um corpo e cada um tem um ministério apartado. Não me peçam para cantar porque não vou conseguir. Não é o meu ministério. Cada um tem uma parte nesse corpo. E nós somos uma igreja. E o Senhor nos deu todo esse potencial aqui. Agora eu quero pedir para você entender qual é o tempo da igreja Trinity aqui no Canadá. Porque eu sei qual é o tempo da igreja Trinity. É tempo de crescimento. É tempo que o Senhor entregou semente nas nossas mãos. Só que essas sementes têm que ser lançadas na terra. Só que nós retemos a semente na nossa mão e não lançamos na terra. A terra está preparada. Você tem noção de quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas têm pensado em suicídio? A semente está na nossa mão. Só que nós não entendemos que o tempo da Trinity é tempo de crescimento. E nós nos isentamos olhando o quê? Para as nossas próprias necessidades. Quero te dizer que essa palavra primeiro falou comigo, ok? Porque Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Deus está nos... Não é tempo mais de ficar no raso. E eu queria convidar você a abrir a palavra em Atos, capítulo 20. Do versículo 7 ao 12. Atos 20, do capítulo 7 ao 12. Glória a Deus, porque o Senhor nos alerta. O Alezinho era pequeno, e quantas vezes eu precisava de ficar alertando ele, mas era prova de amor. Filho, você não pode mexer no ferro quente. Filho, você não pode mexer no fogão, mas era um alerta de amor. Hoje o Senhor está nos alertando em amor. Em amor. Quantas coisas destravariam na nossa vida se nós tivéssemos a visão do reino. Diz assim a palavra, em Atos 20, do versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se, e no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Pode continuar, meu irmão. Até o versículo 12. E haviam muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficou não pouco consolados. Amém? Quando nós olhamos a tradução de Eutico, significa menino feliz. Aí eu pergunto para você, ele é feliz para o mundo ou feliz para o reino de Deus? Ele entra numa reunião, eles estavam numa cidade litorânea. Então, você imagine a beleza dessa cidade. Eu não sei te dizer se o menino entrou lá porque ele chegou mais tarde. Eu não sei te dizer se o menino chegou lá porque ele quis sentar num lugar onde tinha mais vento. Eu sei que ele sentou na janela, e janela é perigo. Paulo prega e vai cumprindo o propósito que Deus tem, mas o menino cai do terceiro andar. E a Bíblia diz que o menino morre. E Paulo vai lá e ora por ele. E o menino vive novamente.
Parece que essa lição está tão longe da nossa vida. Mas eu quero te dizer que às vezes ela está tão próximo de nós. Tão próximo de nós. E eu começo dizendo sobre o menino. Ele entra e fica na janela. E aí eu fico imaginando aquela cidade litorânea, ele ouvindo, ele vendo as estrelas do céu, tá lá o Paulo pregando e ele tá assim. Tá calor. Tá o mar, toda a visão bonita, o cheiro do mar, tudo aquilo ele tá olhando. Algumas vezes ele olha para fora, outras ele consegue identificar o que Paulo está falando. Mas depois ele olha para fora, de novo. E ali na janela vai dando o quê? Um relaxar nele. O que acontece com ele? Ele cai num sono. E nesse sono leva ele a um óbito. Ele morre. Se nós tivéssemos que colocar no atestado de óbito desse moço nos dias de hoje, qual seria a causa mortis? Será que seria queda? A gente não pode brincar com as coisas do Espírito. Nós temos que ser fiel na linha. Esse moço, ele fica na janela e ele tem uma visão muito boa, mas só que faz tirar ele do chamado que Deus tinha para a vida dele. Que era para ele crescer, que era para ele ouvir, que era para ele entender, que era para ele crescer. Só que do outro lado tem um homem chamado Paulo, que vai viajar no dia seguinte. Só que ele estende a palavra, ele estende o horário. E nesse estender do horário, Deus usa ele tremendamente. Só que se você for olhar, ele vai viajar no dia seguinte. E a viagem não era tão confortável. Logo, no nosso entendimento, o que a gente poderia pensar? Vamos fazer logo e vamos embora, porque amanhã a gente tem uma viagem para fazer. Só que ele não, ele tem uma visão de que Deus entregou um projeto na mão dele e ele não vai fazer pela metade. Ele vai fazer inteiro. Ele não vai respeitar, muitas vezes, até o limite do corpo dele. Ele vai e cumpre o propósito que Deus tem. Deus o chamou unicamente para pregar a palavra. E ele vai e prega com veemência. Mas ele podia olhar e dizer assim, eu estou cansado. Eu vou parar aqui que eu tenho uma mala, eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho que me alimentar. Não, eu vou cumprir o propósito qual Deus me chamou. Duas vertentes, dois pensamentos diferentes. Um que dá escape para olhar para fora e um que deseja ardentemente cumprir a ordem que Deus mandou. Eu quero te alertar que Deus tem um tempo de crescimento dessa igreja. E eu preciso de você. Eu preciso que você use o dom que Deus entregou na tua mão. E não me interessa se o dom você tipifica ele como pequeno ou grande. O importante é que você cumpra o projeto que Deus tem para a tua vida. É isso que é preciso. Nós somos um corpo e um corpo bem ajustado. E a função da mão é tão importante quanto a função do pé. Porque nós utilizamos tudo para o crescimento do reino. Por isso eu preciso de você. Eu preciso que você esteja presente inteiro na reunião. Porque o tempo desta igreja é crescimento. Não tenha dúvida disso. E Deus está te dando uma oportunidade de investir aqui e trabalhar para o reino. É uma oportunidade que Deus está entregando de honra na tua mão. Não é uma obrigação. É uma oportunidade, é um presente que Deus está entregando na tua mão. Por mais difícil que seja você entender isso, é um presente que o Senhor colocou na tua vida. Talvez, meu irmão, nós queremos muitas vezes ficar na janela pelo conforto. E aí, eu vou no domingo de manhã. Eu vou, talvez só um domingo por mês. Irmão, isso é eutico. Isso é eutico. É estar na janela. Corre risco de cair e morrer. Se integre num corpo por inteiro. Às vezes nós procrastinamos e o pastor falou assim, eu lembro da primeira palavra que você trouxe sobre procrastinação aqui no Canadá. Procrastinar é deixar para amanhã o que Deus manda você fazer hoje. Só que nós, pelo nosso julgamento, tipificamos assim. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu morava em Ruth Ramos e eu conheci uma senhora chamada Zuleika, da Assembleia de Deus, das minhas amiguinhas de oração. Filho viciado em drogas, mas droga brava.
E o moço casado, bem casado, mas a mulher orando para que Deus salvasse ele. Sabe o que a irmã Zuleika fez? Na simplicidade dela, começou a fazer pão toda sexta-feira. E naquele pão que ela fazia, ela pegava aquele carrinho de feira e ia vendendo nas portas para trazer dinheiro para construir a creche da Assembleia de Deus de Rude Ramos. Sabe qual foi o reverso da história dessa mulher? Filho salvo. Família transformada pelo poder de Deus. Mas não é pequeno só fazer pão? Não é muito pouco? Mas era o bastante da obediência. E Deus estava pedindo aquilo para ela, ela cumpriu completo. Talvez você entrou aqui dizendo, mas Neuzinha, eu só sei fazer isso. Faça. Faça. Entra no corpo de Cristo e faz parte dele para o crescimento do ministério. Entenda que o tempo da igreja crescer e Deus está te dando uma chance de você se alegrar com o corpo inteiro, no crescimento. Nós tipificamos e nós procrastinamos de muita forma camuflada. E glória a Deus que Ananias não procrastinou. Porque em Atos 9 fala que Ananias recebe um recado do Senhor para ir lá orar por Paulo. Mas Deus já tinha falado para Paulo que Ananias ia, porque Deus, ele simplifica as coisas. Se o tempo da igreja, a Trinity, ia crescer, logo Deus vai simplificar muitas coisas para que ela cresça. Porque a Bíblia diz que Deus avisa para Ananias. Sabe o que Ananias faz? Ananias fala, Senhor, eu queria te lembrar que Paulo é um perseguidor. Agora me diga, Jesus precisa de ser lembrado? Deus precisa de ser lembrado quem era Paulo? Porque a procrastinação, ela vai de jeito sorrateiro. Ela vai camuflada, igual um soldado camuflado, ninguém vê. Através do medo, através das nossas razões. A procrastinação entra, deixa para amanhã, porque você é pequeno demais. Não, eu preciso que você participe. Eu preciso que você esteja junto no projeto crescimento da Trinity, porque é esse o tempo que Deus tem para essa igreja. E nós somos um corpo, eu tenho discernimento e você tem, de que é o tempo que o Senhor vai trazer mais vidas para cá. Mas o Senhor está te dando a chance. E irmão, sinceramente, quando nós negamos, pode ficar tranquilo, porque o reino vai crescer do mesmo jeito. Porque é proposta dele. É proposta dele. Então dê lugar ao Espírito. E não procrastine, não deixa para amanhã, mesmo porque Deus não está querendo ninguém morno não, meu irmão. Ele diz, ou você é frio, ou você é quente. Porque morno, o que eu vou fazer? Eu vou te vomitar. Então seja inteiro. E estar na janela como Eutico, dá a opção de você ficar pela metade. E hoje eu pergunto para você, você está inteiro aqui ou você está pela metade? Você está inteiro aqui ou você está pela metade? O discernimento do Espírito vai falar com você. Eu te chamo a estar inteiro, a servir, para você participar, porque Deus vai colocar sementes na tua mão. E essas sementes, meu irmão, é posição nossa de lançar na terra, não é posição de liderança, nós cobramos de liderança, mas é você quem vai lançar as sementes na terra. É você que tem um amigo no trabalho que vai convidar, é você que tem um amigo na escola que vai convidar, é você que tem um amigo para tomar café e que vai convidar, a semente está na tua mão, lança ela. E não fique se qualificando dizendo, mas eu não tenho condições para fazer isso, porque o Senhor vai capacitar. Capacitou Ananias, capacita você também, porque Ele facilita todas as coisas. Quando é o projeto do Senhor, Ele vai na frente, e Ele vai abrindo caminhos, Ele vai movendo, Ele vai trazendo, Ele vai fazendo, porque Ele é Deus. E Ele, quando está investindo num projeto, não é que nem a gente que cansa e vai dormir, Ele não se cansa. Ele vai te favorecendo, só que nós somos procrastinadores, e eu quero te pedir, saia da procrastinação e cresça no reino. Cresça, não se perca. A Bíblia nos fala de José de Arimateia, um homem que podia ter vivido grandes experiências com Deus, mas foi um procrastinador, era um 007 do Evangelho, era disfarçado. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele apareceu. E por que não apareceu antes? Medo de pedir a posição?
Mas quanto esse homem perdeu de andar com Jesus, de ter a experiência de Jesus libertar o gadareno naquela potência demoníaca que tinha, e Jesus só chega, pisa o pé e ele vem. Você já imaginou a cena da autoridade de Cristo? Mas ele perdeu, porque foi um procrastinador. O resumo dessa palavra é claro. Estar na janela representa que você está desatento. Você está aqui, mas você não está aqui. Estar na janela representa você estar em desacordo. Parece que você está acordado em termos de estar junto, mas você não está junto. Nós temos estudos bíblicos aqui de sexta-feira. Como eu gostaria que você viesse. Pastor Wagner tem trazido estudos maravilhosos, dos quais hoje nós estamos falando sobre o reino de Deus. E eu preciso que você invista no reino. Nós investimos na nossa vida, não investimos? Quando você vai comprar um celular, o que você faz? Você olha a resolução dele, você sabe se ele tem tempo de bateria bom. Se for caro, você, aqui não parcela, mas se for caro, você vai, ajunta dinheiro e compra. Mas e no reino, o que é que nós temos investido? Quanto é que nós temos investido no nosso conhecimento a nível de reino? Eu preciso que você esteja junto. A Bíblia fala que o menino cai e Deus usa Paulo para despertar ele. Desperta. Caminha junto. Vamos para o crescimento da igreja. Porque você não tem noção de quantas experiências que Deus tem para te mostrar. Quero te dizer que trabalhar para Deus não é uma imposição dura, mas é um privilégio de trabalhar para o Senhor. De você viver experiências profundas com Ele. E eu quero andar junto com você. A Trinity quer andar junto com você. Mas eu preciso de você. Eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Minha irmã, eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Eu preciso de você, minha irmã, para a gente andar juntos. Para esta igreja crescer. Fecha os teus olhos. Pai bondoso, Pai querido, nesta manhã eu quero colocar a vida dos meus irmãos e a minha vida diante de Ti. E eu quero te pedir, se em algum momento nós estamos como Eutico, sentado numa janela, dando liberdade para nós olharmos o que está lá fora, mas também dando liberdade para olhar o que está aqui dentro, eu quero te pedir, nos tira de lá. Me ajuda a sair de lá, porque é meu posicionamento sair da janela. Então me ajuda, Senhor, a sair da janela e lançar por inteiro na Tua obra. Porque o Senhor está próximo à Tua vinda e isso não é um jargão. A Tua vinda está próxima. E eu não posso, de maneira nenhuma, me dispersar nisso. Me ajuda, Senhor, como um trem que às vezes sai do trilho. Eu quero te pedir que o Senhor nos empurre de volta para o trilho. Porque nós somos um corpo, Pai. E um corpo unido, Jesus, para trabalharmos no Teu reino, Jesus, cada um exercendo o seu ministério, Senhor. Então eu clamo a Ti, Jesus, como num grande exército, quando eles vão marchar todos juntos, levantam a perna direita, todos juntos levantam a perna esquerda, e eles chegam a um lugar determinado. Nós somos um corpo, Pai. Nós queremos, Senhor, te pedir, nos ajuda a exercer o ministério e o dom que cada um recebeu. Nos ajuda, Senhor, e não nos deixe, Senhor, julgar o tamanho do dom que o Senhor nos deu. Porque pequeno ou grande é do Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que possamos andar em união, porque o tempo desta igreja é crescimento. E o Senhor vai fazer conosco, ou se nós não estivermos, o tempo da igreja crescer. Então nos ajuda, Pai. Põe esse entendimento e nós queremos pedir perdão, Senhor, perdão. Se em algum momento, Senhor, nós, Senhor, estivermos na janela ou já estivemos ou passou, eu quero te pedir que esse tempo, Senhor, seja perdido, seja perdoado. E nos coloque no prumo para andar na Tua palavra e seguir o trabalho que o Senhor tem para a nossa vida. Esse é o meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Eu te convido a estar participando de sexta-feira daqui. Quarta-feira,
Tem o trabalho da irmã Sônia, uma bênção. Um campo de missão tremendo. Glória a Deus. E eu te convido a você estar presente, porque é tempo de crescimento dessa igreja. Participe. Amém?